O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária, que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna em 1922. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Em outras palavras, ele reúne um sincretismo estético, com presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas. Lima Barreto foi um dos principais escritores do pré-modernismo brasileiro. Além de escritor, ele foi jornalista e suas obras estão relacionadas com temáticas sociais e nacionalistas. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Sua família era negra e humilde, e seus pais descendentes de escravos. Ele ficou órfão de mãe quando tinha apenas 6 anos de idade. Foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto e, portanto, teve a oportunidade de ter uma boa educação. Cursou seus estudos secundários no Colégio Dom Pedro II. Mais tarde, foi cursar engenharia na Escola Politécnica. No entanto, foi obrigado a abandonar o curso para ajudar sua família com as despesas. Foi funcionário da Secretaria do Ministério da Guerra. Além disso, trabalhou como escritor em jornais e em revistas do Rio de Janeiro. Diante de uma vida complicada, Barreto teve problemas de alcoolismo e chegou a ser internado algumas vezes. Além disso, como seu pai, ele sofreu de uma depressão aguda, sendo internado pela primeira vez em 1914. Em 1918, foi aposentado por invalidez do cargo que exercia na Secretaria de Guerra. Faleceu em 1º de novembro de 1922, com 41 anos de idade. Essa é a história de Policarpo Quaresma, conhecido mais como Major Quaresma. Não era major de verdade. Major era apenas um apelido. Quaresma era muito pontual, tanto que quando seus vizinhos o viam, já sabiam que horas eram. Entretanto, Quaresma era antes de tudo brasileiro. Não era o café de São Paulo que o fazia vibrar de paixão, ou o ouro e os diamantes de Minas, ou a beleza da Guanabara, ou a altura de Paulo Afonso, ou o estro de Gonçalves Dias, ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido, sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Amava principalmente os verdadeiros brasileiros, os índios, tanto que certa vez cumprimentou seus amigos chorando, hábito esse da tribo Tupinambá, que viveu no Brasil até o século XVI. Até então, sua vida estava cheia de rotinas, mas tudo começa a mudar quando ele passa a aprender a tocar violão, com seu amigo Ricardo Coração dos Outros. Hábito esse que era sinônimo de vagabundagem, naquela época. Ainda mais ele, uma pessoa respeitável por toda a sua vizinhança, sendo visto no meio dessas malandragens. Contudo, o seu nacionalismo o levou realmente à loucura, quando enviou um ofício ao ministro escrito na língua tupi-guarani, dizendo que todos deviam falar esta mesma língua, pois ele seria a verdadeira língua vernácula do Brasil, e não a língua portuguesa. Com esse ato de loucura, foi internado no hospício durante 6 meses, onde apenas Olga, sua afilhada, e Vicente Colleoni, pai de Olga, o visitou. Com todos esses ocorridos, Quaresma comprou um sítio apelidado de O Sossego. Foi viver lá, pois já era um sonho seu desde muito tempo atrás, o de cultivar o próprio alimento, se apoderar de terra fértil brasileira, a terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Essa fase de sua vida serviria para que ele se afastasse da cidade, de tudo aquilo que havia vivido, porém seu patriotismo o fadava. O presidente Marechal Floriano Peixoto
mandou seus homens para convidar Quaresma a fazer parte do exército brasileiro. Entretanto, estava decidido a continuar cuidando de sua terra. Infelizmente, seus cultivos foram atacados por saúvas. Com isso, decidiu abandonar essa fase de sua vida e finalmente servir a pátria. Algo que queria ter feito há muito tempo atrás, mas não pôde por condições de saúde. Se juntando ao exército de Floriano, Policarpo atua fortemente em guerra, sendo assim nomeado major. Após sua nomeação, Major Policarpo alegra-se com seu título e logo pensa que será de grande utilidade. Porém, o que ele não sabia é que seria mandado para cuidar dos prisioneiros do governo. Servindo a sua pátria, Policarpo se encontra em um mar de medos, onde descobre que o seu soberano, Marechal Floriano Peixoto, não era uma pessoa tão boa quanto pensava. Após escrever um ofício e enviá-lo para o Marechal, Policarpo se encontra atormentado por não ser respondido pelo tal. Contudo, ao passar de dias, a tão esperada resposta é chegada, mas de uma forma inesperada. Esta que para Major seria importantíssima se tornar assustadora, pois nela se encontrará a sua condenação pelo Marechal Floriano. Este que lhe aponta como traidor e rapidamente manda-o prender. Sabendo disso, Olga vai até o Marechal e implora que o seu padrinho seja liberto, indagando altamente que ele não se passava do maior amante do Brasil, um nacionalista, um grande homem. Infelizmente, a mesma não foi ouvida com tanto apreço, e logo o Marechal Floriano deu a sentença de que Policarpo deveria ser executado logo pela manhã.